boa noite. Oi, Eliane, boa noite. Ah, que bom vocês estão ouvindo, ótimo. Boa noite a todos. Tá dando para ler os slides ali atrás, Ana Paula? Ele tá aparecendo direitinho ou ficou ao contrário? Os slides, eles dão para ler, dá para ler os slides ou eles estão ao contrário? Para mim aqui aparece ao contrário. Oi, mãe, boa noite. Ah, tá ao contrário, que pena. Não vai dar para passar. Tá ao contrário. Me desculpem, não consegui aprender a colocar ali. Então, vamos deixar. Então, boa noite a todos. Ok, eu não vou passar, então eu só vou conversando com vocês. Boa noite a todos. Eu tô vendo que ficou ao contrário, peço desculpas, acho que eu vou até desligar ali para não causar confusão, né? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Margot. Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra e representando o centro, né? O Centro Espírita Allan Kardec, para refletirmos juntos a respeito de destino, livre-arbítrio e autorresponsabilidade na visão da doutrina espírita, na compreensão da doutrina espírita. Eu vou começar fazendo uma leitura, como de praxe no centro nós faríamos, e aí fazemos a prece de abertura e começamos a palestra. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é a lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a nossa vida. Mais uma vez, para quem está chegando, boa noite. Vamos então elevar o nosso pensamento em uma prece.
elevando o pensamento a Deus Pai e ao Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade de termos esta evolução da tecnologia hoje, neste momento tão peculiar da existência humana. Tecnologia é esta que está nos possibilitando que fiquemos mais conectados, mesmo ainda na carne. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, pela doutrina espírita que nos é verdadeiro farol a nos guiar rumo a um futuro melhor. Abençoa-nos nesta noite, aos nossos entes queridos, as pessoas que estão nos hospitais, adoentadas, aos teus filhos que de ti precisam, a todos nós. Permita, Pai, que o estudo do Evangelho sempre abra e aumente as nossas consciências. E que com o auxílio dos benfeitores que em teu nome trabalham anonimamente e com tanto carinho para nos guiar nos caminhos terrenos, para nos orientar, que possam esses ensinamentos ficar presentes nas nossas memórias e operantes nas nossas vidas. Assim seja, graças a Deus. Muito bem, mais uma vez boa noite a todos e todas. Eu sou a Marta, estou aqui falando em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra e hoje juntos nós vamos refletir sobre destino, livre-arbítrio e autorresponsabilidade numa compreensão da doutrina espírita. Vamos começar refletindo, proponho que nós comecemos refletindo sobre a questão 851 do Livro dos Espíritos e direto aos comentários do Espírito Miramês. Então, o Miramês ele faz uma primeira colocação, que é a seguinte: o que chamas de fatalidade já é produto do livre-arbítrio, pois antes de reencarnar o espírito, por vezes, escolheu determinadas fases para passar. Se ele escolheu, o acontecimento vai ser uma fatalidade. Mesmo assim, conforme sua vida na Terra, poderá modificar o seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou se está em favor da humanidade. Então, o que acontece, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, se o destino existe, se existem coisas que já estão pré-determinadas, das quais nós não podemos fugir, né? E nos perguntando isso, acabamos refletindo assim, né? Poxa vida, tem coisas que estão no meu destino, planejadas para mim, das quais eu não posso fugir. Numa compreensão espírita, tem uma coisa apenas que a gente não pode fugir, que é o nosso aperfeiçoamento moral. Todos nós rumamos à perfeição. Estamos caminhando rumo à perfeição. Na compreensão espírita, as nossas encarnações, né, elas são meios através dos quais nós podemos crescer, nós podemos aprender. Observem comigo que todas as pessoas na Terra, todas, sem exceção, neste mundo, ainda em transição de uma fase de provas e expiações para uma fase de regeneração, todas elas sofrem. Na verdade, e se todas sofrem, isso tem que ter alguma finalidade, né, na nossa existência, na nossa vida. Então, se eu não posso fugir de algumas coisas que vão acontecer na minha existência, eu preciso aproveitar essas coisas para o meu crescimento. E tudo isso que acontece fica no meio do meu caminho rumo à perfeição,
rumo ao pleno conhecimento das verdades universais, das verdades divinas, de todas as ciências e, sobretudo, ao desenvolvimento da nossa bondade, da nossa capacidade de amar integralmente os nossos irmãos. Esse é o único destino do qual nós não escapamos. Bem, é claro que existem, se nós olharmos para uma encarnação apenas, existem fatalidades, entre aspas, na vida, nas nossas vidas, das quais nós não podemos escapar. Uma delas é o desencarne, né? Tem até ditados populares que trazem que a única certeza que a gente tem é que todos nós um dia desencarnaremos. Antes de nós nascermos, como a gente vem para cá, né, com essa finalidade de crescer, de aprender, de evoluir, de nos melhorar, de resgatarmos faltas, de nos perdoarmos, né? A gente tem uma programação, a qual, quando nós já temos alguma consciência, alguma possibilidade de consciência, nós sentamos, né, com os nossos mentores espirituais e nós vamos programar nossa existência de acordo com aquelas aprendizagens que nós já julgamos ter capacidade de adquirir. E aí, algumas coisas estarão programadas de fato. A idade, o dia, né, do nosso desencarne estará programado. Algumas provações, então às vezes uma falência material, uma perda de membros, uma doença que tem aí no olhar espiritual uma função curativa e não é esta que nós olhamos quando na matéria, entendendo como às vezes uma desgraça, uma coisa muito ruim que nos acontece e que se a gente estende os olhos para uma visão mais espiritual, nós conseguimos perceber que aquela doença na verdade foi libertadora. Como exemplo, o livro do André Luiz, Sexo e Destino, ele traz um desencarne prematuro da personagem principal, e muito doloroso, no qual ela fica fica presa, né, à cama, muito adoentada, sofrendo dores, e ele vai explicando tudo aquilo que ela está ganhando, recebendo em espírito, né, se libertando ao passar por aquela condição, né. Um outro exemplo são irmãos que às vezes, ou nós, né, quando cometemos em outras existências o erro do suicídio, o equívoco do suicídio, e por algum motivo, ou seja, do suicídio ou alguma outra falta nossa, acabamos lesando sobremaneira o perispírito. Então, o que acontece? Muitas vezes nós precisamos de uma encarnação num corpo que comporte aquela lesão que o perispírito carrega, para que lá na frente, ao desencarnarmos, essa lesão e o perispírito saia purificado, né? Então, se nós olhamos com os olhos da matéria, nós só estamos enxergando a encarnação presente. E como na encarnação presente nós temos a graça do esquecimento, de não lembrarmos o que tudo de mal nós já fizemos, todos os erros que já cometemos lá para trás, nós julgamos que aquilo foi uma fatalidade do destino, ou um azar, ou alguma coisa. Quando, na verdade, se nós já desenvolvemos alguma consciência, a gente mesmo já escolheu que aquilo acontecesse. Então, é uma fatalidade naquele espaço de tempo terreno. Mas, quando nós olhamos numa visão, olhando a eternidade que nos aguarda, porque nós somos todos eternos, né? Se nós olhamos com esses olhos, nós vamos compreender, então, que aquilo não foi uma fatalidade, que aquilo foi uma escolha. E aí, onde entra isso que o Espírito Miramês coloca, né? O que chama de fatalidade já é um produto do livre-arbítrio. Então, é disso que ele está falando. Tem um velho ditado que diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós podemos escolher aquilo que nós semeamos, como a mensagem inicial
colocou, né? Nós podemos escolher entre fazer brotar a nossa luz ou dar cordas para a escuridão, para a sombra que existe dentro de cada um de nós ainda. Conforme a escolha que nós fazemos, nós vamos colher. Então, nós temos o livre-arbítrio? Com certeza. Nós vamos escolher o que nós fazemos na nossa vida, mas nós vamos escolher conforme as escolhas que nós fizermos. E aí, voltamos para as colocações do Espírito Miramês, quando ele coloca que a fatalidade já é um produto do nosso livre-arbítrio. Por quê? Quando nós vamos adquirindo conhecimento, nós podemos então chegar num patamar de junto com os nossos benfeitores, escolher provações, escolher provações, dificuldades, né? Até mesmo expiações que nos vão auxiliar a dar uma agilizada na nossa evolução, né? E se nós vamos escolher essas provações, essas expiações, como meios de nós mesmos nos perdoarmos, de nós aprendermos, para que a gente possa ir crescendo e evoluindo, então aquilo que é fatalidade, na verdade, de fato, é uma escolha. Então já é um livre-arbítrio que a gente fez, né? Já uma escolha que nós fizemos lá antes de encarnarmos e que hoje a gente encara pelo esquecimento como algo que o destino nos trouxe. Então vale a pena, né, nós pensarmos um pouquinho sobre o que será então que nós consideramos o destino e relembrar aquilo que falamos no comecinho. O único destino do qual nós não escaparemos é o crescimento rumo à perfeição. Disso ninguém escapa, né? Num olhar para a nossa existência eterna, né? Não vamos escapar das nossas escolhas, dos resultados das nossas escolhas, mas aí foram escolhas nossas. Então nós estamos de fato não falando de destino, mas sim falando do livre-arbítrio numa compreensão espírita. O Espírito Miramês, ele continua, ele diz o seguinte: há casos em que os benfeitores espirituais investem na criatura e encurtam ou alongam a sua vida, desde quando isso sirva para o bem comum dela e do próximo. Mas tudo depende de Deus, que é, como se sabe, o Senhor de tudo que existe na criação. Quantas enfermidades escolhidas são removidas dos caminhos de quem as escolheu, porque o mesmo trabalho que em certa ocasião somente elas poderiam fazer, essas enfermidades, né, o trabalho de crescimento, depuração daquele espírito, o amor pode substituí-las com mais eficiência. A fatalidade é, pois, produto da escolha de quem deseja progredir. Então, acontece, como o Espírito Miramês coloca, de nós nos programarmos, né, com os nossos mentores espirituais, de repente o dia, né, do nosso desencarne, a idade que teremos, mas a gente ter isso ou adiantado para o nosso bem, para o bem do próximo, muitas vezes para que não caímos em outros erros, em outros equívocos, não acabemos nos endividando mais, né? Como um exemplo, ou alongando isso quando a gente está aqui trabalhando, está conseguindo progredir, evoluir, está fazendo bem para muitas pessoas, então seria para nós e para o próximo mais interessante que continuássemos. E aí aquela data programada, né, que nós falamos lá no comecinho, que com os olhos da matéria seria um destino, uma fatalidade, algo que eu não posso fugir. Na verdade, com a minha semeadura, né, eu acabo conseguindo, de acordo se foi boa ou ruim, adiantar ou atrasar, né? Mesma coisa as doenças. Falamos sobre doenças físicas, então às vezes tem lá na nossa programação uma doença mais grave com a finalidade de nos ensinar alguma coisa ou de nós resgatarmos alguma falta. Conforme nós vamos progredindo na nossa encarnação presente, até chegar o momento que está previsto aquela doença,
aquele mal-estar, aquela provação, a gente pode amenizar a doença, ou a gente pode até às vezes nem ter, porque não tem mais necessidade daquilo, né? Então, vamos lembrar uma mensagem de Pedro, capítulo 4, versículo 8, muito conhecida, que é maravilhosa e é um lenitivo mesmo para as nossas almas, para os nossos espíritos, um conforto, um consolo para a gente. Pedro diz: antes de tudo, profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Então, muitas vezes nós, com certeza, né? Todos nós carregamos lá do nosso passado, haja vista que a gente vem sempre, ou a gente para, ou a gente anda para frente. Então, se nós olharmos para trás, a gente vai encontrar histórias cada vez piores, erros cada vez mais graves que cometemos, né? Quanto mais para trás nós voltarmos esse olhar. Se nós pudéssemos, né? Isso vamos fazer quando voltarmos à pátria mãe, conforme o grau de consciência de cada um e tudo mais, como vocês sabem. Mas se nós trazemos toda essa multidão de pecados de lá de trás, quanto mais amor nós plantarmos, mais a gente não precisa pagar com a dor. A gente pode pagar esses débitos que nós trazemos através da prática do amor. E é muito melhor, é muito mais saudável para todos nós, muito mais interessante que a gente faça isso. É só amar, né? Nós estamos aprendendo ainda na Terra a amar de uma forma saudável, como Jesus nos ensinou, mas nós vamos chegar lá. Devido ao nosso livre-arbítrio, alguns de nós vamos demorar bilhões de anos, outros vamos demorar trilhões de anos. Mas nós vamos chegar, né, cada vez mais próximos daquilo que Jesus nos ensinou. Bem, livre-arbítrio ainda, falando mais especificamente sobre isso, o Espírito Miramês, no Livro dos Espíritos, né, resgatando para quem está entrando agora, questão 851, o Espírito Miramês coloca: as provas morais, elas são mais flexíveis, né? Por deixarem a razão livre, por isso deves exercitar o quê? A razão, né? Na tua defesa, do modo ensinado pelo Cristo. Enfim, todos nós temos a mente como uma força de Deus, podendo movimentá-la para a defesa e o conserto da personalidade em variados posicionamentos, buscando o crescimento espiritual. Convém que todas as criaturas, principalmente os espíritas, estudem e meditem sobre todas as palavras de Jesus e na obra basilar da doutrina dos espíritos, para entenderem melhor as leis de Deus que nos regulam e orientam as nossas vidas aonde estivermos. Qual é a vantagem, então, de nós mergulharmos o conhecimento em tudo que a doutrina espírita, né, nos proporciona, facilitando, pelo menos pensamos assim, facilitando a compreensão do quão magnânima foi a mensagem, os ensinamentos e o exemplo que Jesus nos deixou. Então, a vantagem de termos esse conhecimento é que nós temos um guia. É como se nós viéssemos para a nossa encarnação com um manual de instruções, né? Ele não vai apertar o botão para a gente do aparelho, o manual ele tá ali, ele não faz nada para a gente, não faz nada em nosso lugar. Vai da gente ler e da gente obedecer aquele manual ou não, né? E é claro que cada um no seu nível de consciência, cada um de nós no seu nível de consciência, cada um de nós conforme aquilo que dá conta de fazer naquele momento, pode fazer, mas a gente tem um modelo há mais de 2000 anos. Nós sabemos como nos comportar para que as nossas dores sejam amenizadas, para que a gente possa colher frutos mais adocicados da vida da gente, certo? Então, por que as provas, o Miramês coloca, né? Por que as provas são flexíveis? Por que elas deixam a razão livre?
A gente pode pensar em como agir. O homem tem essa capacidade de olhar lá na frente o que pode acontecer como consequência dos seus atos, voltar e escolher como agir. Escolher não ceder a um impulso, não ceder a uma viciação que ele traz com ele, né? E nós trazemos, né? Tirando todas as tentações da matéria, ainda trazemos todas as viciações que nós carregamos de lá de trás. Mas nós temos a escolha. Se nós sabemos o que isso... E à medida que nós vamos ampliando o conhecimento sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, nós sabemos como nós devemos nos comportar para ter uma vida melhor, mais agradável, para ter paz, porque quem tem paz tem tudo, não é verdade? Então, se a gente sabe o que fazer, o espírito na condição hominal já tem essa capacidade de prever e poder fazer escolhas. Vamos fazer um paralelo aqui sobre a criação dos nossos filhos. Achamos importante refletir sobre isso, né? Vejam, quando nós recebemos um filho, nós recebemos uma alma que ela também já tem milênios de história. Aquele nosso filho, ele está criança ali para nós naquele momento, se nós olharmos com o olhar da matéria. Mas muitas vezes pode ser até um espírito mais evoluído do que a gente até, né? Até pode, não é? Temos exemplos de muitas almas vindo em missão para a Terra, de Alcione, né? E provavelmente em muitos lares isso estará acontecendo, né, nesse momento. Mas o que acontece? Via de regra, os nossos filhos, eles trazem também as viciações deles. Qual é a função que Deus espera de um pai e de uma mãe? Dentro do livre-arbítrio, né? Porque o filho nos é confiado, mas como nós vamos criá-lo, o que nós vamos fazer dele enquanto ele de nós depende, isso vai conosco, né? Então, a nossa função é observar o nosso filho. Quais são as más tendências que ele traz? Porque ele traz. Não podemos permitir que o nosso amor adoeça a ponto de nós não enxergarmos isso. Nós precisamos ver quais são as tendências e auxiliar aquela alma que nos foi confiada momentaneamente a corrigir aquelas más tendências. E por isso, um filho nunca vai ser igual ao outro, a relação de um pai e de uma mãe não será também igual a outra e nem poderia ser, porque a semeadura de cada filho precisará ser diferente. Nós precisaremos ensinar o livre-arbítrio aos nossos filhos, mostrando para eles, mesmo que ainda pequenos, né? Talvez inicialmente focando mais na existência presente, mas que todas as atitudes têm consequências. Então, quando nós, por exemplo, trabalhamos a educação do filho conforme uma colocação de cidadania no lar, né? Ou seja, se ele faz por merecer, ele tem algumas regalias. Se ele não faz, ele perde essas regalias. Então, passa um tempo, ele vai compreendendo que o que ele vai ou não ter depende de como ele se comporta. Ou seja, lá na frente, quando ele for responsável pelos seus atos, isso já está mais ajustado na cabecinha da criança, fica mais do filho, né? Daí já não será mais criança. Fica mais fácil para ele compreender. Então, se eu, por exemplo, pego, né, chego à noite na minha casa, recolho o celular do meu filho, independente da idade, estabeleço um horário e digo para ele, amanhã depois da aula, depois que fizer as tarefas, depois que você fizer as atividades que você tem para fazer dentro do lar, porque também é importante ensinar a cuidar do lar, né? Dividir as tarefas domésticas com todos que moram no lar, mesmo quando temos auxiliares, os filhos precisam participar. Então, depois que você fizer tudo, aí eu devolvo para você ficar X tempo, né, com o teu aparelho. Cometeu algum erro grave, eu não preciso ir lá espancar, bater, eu recolho aquilo um tempo, né? Para que ele entenda, né? Vejam, se uma pessoa sai alcoolizada, dirigindo um veículo e ela é pega por uma autoridade policial, o veículo vai ser confiscado. Isso é uma consequência natural. Ninguém vai perguntar quem pagou pelo veículo, de quem é, porque ele descumpriu uma lei.
né? Então, se nós fazemos isso, nós que somos imperfeitos, enquanto sociedade, né, estamos ainda muito atrasados, conseguimos ter essa visão, a gente precisa trazer isso para dentro dos nossos lares. Nós temos a graça de ter uma visão espírita que nos permite uma ampliação da nossa consciência para uma realidade maior, e assim nós estaremos cumprindo o nosso papel de pais com aquelas almas que nos foram confiadas, né, naquele momento. Então, assim, a gente ensina também aos filhos que o livre-arbítrio implica em consequências que terão que ser suportadas e que isso não é destino, isso não é fatalidade, né? Ou seja, então, além daquilo que eu vejo como uma fatalidade de escolhas que eu fiz em outras existências, ainda tem as fatalidades que são resultado de escolhas que eu fiz na presente existência. Porque a gente também não pode achar que tudo é culpa da encarnação passada. Muitas coisas são resultados da nossa vida presente. Tinha antigamente, hoje em dia eu não tenho visto mais muito, mas antigamente tinha uma mania de dizer assim, que Deus dê saúde e o resto a gente corre atrás. Mas Deus, o que Deus tem a ver com a tua saúde? Como você se alimenta, como você pratica atividade física, quais os vícios que você se permite ter. A saúde é sua responsabilidade, né? Então, daí lá na frente eu desenvolvo uma doença e acho que aquilo foi uma fatalidade? Ou foi uma aprovação de uma existência passada? Não, muitas vezes já é fruto, já é consequência de escolhas que eu fiz na existência presente e que me trarão consequências também, com certeza. Não é verdade? Então, nós precisamos refletir sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade do conhecimento. E o conhecimento pega, né? Às vezes é até um pouco assustador, mas libertador ao mesmo tempo. Tem alguns teóricos que usam a história de Adão e Eva, né, metaforicamente, trazendo à tona essa questão de o quanto que comer o fruto da árvore do conhecimento me faz ter a vergonha, perceber os meus erros e torna a minha vida mais difícil, entre aspas, porque aí eu sei o que eu vou colher. Enquanto eu estou na ignorância, eu faço coisas e muitas vezes não entendo bem, né? E nós estamos bem longe de sabermos todas as verdades, bem longe. Nós sabemos uma parte daquilo que a gente consegue suportar, né? Então, é claro que às vezes assusta saber disso, porque nós sabemos das nossas responsabilidades. Quando nós cometemos erros, nós nos sentimos culpados, às vezes envergonhados pelos erros que nós cometemos. Poxa vida, de novo, eu tinha prometido para mim mesmo que não ia mais fazer isso e fiz outra vez, né? Então, esse conhecimento, ele tem um peso. Que quando a gente está na ignorância, a gente não carrega esse peso. Mas ao mesmo tempo, esse conhecimento liberta, porque aí eu posso fazer escolhas já com consciência daquilo que eu quero. Então, se eu quero atingir tal meta, tal benefício, seja na minha encarnação presente, seja olhando mais a longo prazo, eu sei como eu preciso aprender a me portar, a educar os meus pensamentos, a educar as minhas emoções, as minhas atitudes, né? Sobretudo, independente da ordem e preferencialmente até tudo meio junto, né? Bom, o Miramês, ele continua. O livre-arbítrio pleno, do modo que muitos pensam, não existe. Mas, do modo que a doutrina dos espíritos ensina, é uma realidade. As provas que o espírito escolhe para despertar, certamente que depois de despertado, não tem mais razão de ser. Eu vou dar uma paradinha nessa fala dele, vejam. As provas que o espírito escolhe para despertar, depois que ele desperta, não tem mais razão de ser. Ou seja, as dificuldades que nós passamos na vida, se nós centrarmos a nossa atenção no que nós temos para aprender com essa dificuldade e nós tentarmos aprender com as nossas dores, de fato, as dores vão embora antes.
A pressa é nossa. Quanto antes eu aprender as lições que eu tenho para aprender na vida, antes essas provações vão naturalmente sair da minha existência. E aí vale a pena nós pensarmos sobre aqueles problemas que volta e meia aparecem novamente. Todos nós temos alguma coisa que de repente a gente se pega pensando, meu Deus, de novo isso comigo, né? Quando a gente pensa isso, precisa soar um sinal de alerta na nossa cabeça. Porque se eu tô pensando, poxa vida, de novo eu tô passando por isso, é porque eu não tô aprendendo direitinho alguma coisa. Então, se eu aprendo, qual é o pai da matéria que vai, pai material, né? Pai imperfeito, qual de nós, enquanto pais, né? Vamos manter um castigo para um filho, né? Visando a educação dele, depois que ele já aprendeu aquilo. Nem nós que somos imperfeitos, nós vamos fazer isso com os nossos filhos. Imagine Deus que é amor, bondade, sabedoria, perfeição. Não vai fazer isso. Então, quanto antes nós aprendemos, né, conforme o Miramês coloca ali, quanto antes, né, nós aprendemos aquilo que as nossas provações, que as nossas dificuldades têm para nos ensinar, antes essas dificuldades serão tiradas dos nossos caminhos. Depois vem outros desafios, logicamente, porque a gente está bem longe de chegar no único destino que nós temos, que é o caminho da perfeição. Então, evidentemente, cada passo vai trazer um novo desafio. E o Miramês continua, né? Bem, depois de despertado, então, aquelas provas já não têm mais razão de ser. E o espírito, pela vontade, pode crescer mais do que havia previsto, pela sua vontade. Eis aí o livre-arbítrio. Quantas pessoas reencarnam para cumprir determinada tarefa e fazem 2 ou 3 vezes mais, diz o Miramês, né? Quantas pessoas? O que ele merece da parte da espiritualidade maior, então? É esse que faz 2, 3 vezes mais. Ele merece passar pela programação de dificuldades inicial que ele tinha? Será que não vai ter uma alteração aí? Né? Não é que não vai ter dificuldades, porque nós rumamos à perfeição, então virão novos desafios. Mas que não seja sempre o mesmo, né? E aí ele continua: um certo alívio das provas e mesmo das tentações costumeiras a todos os seres. No entanto, existem alguns que não desejam que se lhes tirem os fardos pesados e pedem para continuar com eles, dando um exemplo àqueles que sofrem. Então, tem algumas almas, alguns irmãos nossos, alguns espíritos, né, que em missão, ao reencarnar, vão escolher estar em existências mais penosas e vão dar um belo exemplo pra gente, mesmo que eles não precisassem passar por isso, mesmo que eles não precisem passar por aquilo, eles acabam nos sendo um grande exemplo, né? Bem, ainda o Miramês. As leis de Deus são justas e sábias em todos os sentidos. No entanto, a fatalidade acontece com quase todas as criaturas que escolheram seus próprios caminhos, né? Aí, olha, prestem bem atenção. Existem, porém, muitos encarnados que sofrem por buscarem sofrimentos e muitos deles o fazem conscientemente. Os vícios, por exemplo, nós falamos disso, né? São portas de infortúnio e dores sem conta. E hoje quase todos na Terra são conscientes dessa verdade. Até uma criança sabe, por exemplo, né, o malefício do álcool. Então, se nós escolhemos seguir por esse caminho, a gente faz com consciência o que a gente está trazendo para nós, né? Isso é um exemplo. As drogas, então, nem se fala, porque se alguns ainda entram no vício do alcoolismo desenganados, desorientados ou ingenuamente, na droga não tem como entrar ingenuamente, né? Todo mundo sabe que faz mal. Então, aqui o Miramês está atentando a gente, chamando a nossa responsabilidade, a nossa consciência sobre essas escolhas. E aí ele traz, né? Se já conheces as leis que regem o corpo físico e as leis morais, procura tratar de ti mesmo, que muitos males serão banidos pelos teus próprios esforços. O amor cobre a multidão de pecados.
Então, se nós nos trabalhamos, se nós nos cuidamos, se nós buscamos, né, nos esforçamos na medida que possível para o nosso crescimento, para a nossa reforma íntima de caráter e mesmo para o nosso crescimento intelectual, que é igualmente importante, nós estamos muito perto de conseguir ter um futuro melhor mesmo a curto prazo, né, na existência atual, na nossa existência atual. Bem, e no título lá, né, tava destino, nós já vimos, tava livre-arbítrio, estamos falando sobre isso, conforme o olhar do Miramês ali, né? E a autorresponsabilidade, o que a gente entende por autorresponsabilidade? Vamos pensar assim, ó, conceito, tá? Autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Por mais inexplicável que seja, e nós, com o conhecimento espírita, sabemos que o que é inexplicável provém do esquecimento na presente encarnação, né? O esquecimento temporário. Ou talvez de coisas que não aprendemos ainda, né? Mas, então, o que esse conceito da autorresponsabilidade diz? Diz assim, que a gente traz para nós, com consciência, com emoção, a responsabilidade por simplesmente tudo que nos acontece. Por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do nosso controle ou fora das nossas mãos. A escolha é sempre nossa. Então, eu escolho tudo o que me acontece. Tudo. Você escolhe tudo o que te acontece. O que varia é o nível de consciência que a gente tem sobre as escolhas que a gente fez ou que a gente faz no presente. Isso varia. Então, muitos de nós escolhemos sem consciência, né? Quando estamos no estado de ignorância de uma ou de outra lei, enfim, né? Mas nós estamos escolhendo e nós colheremos os frutos das nossas escolhas. Um exemplo é a ecologia, o que nós, humanidade, fizemos com o nosso planeta ao longo do tempo. E ao longo do tempo, lá, se olharmos lá para trás, não tínhamos consciência do que nós estávamos fazendo em outras existências, né? Mas nem por isso nós vamos deixar de colher os resultados. Então, esse nível de consciência que nós temos, ele varia. Uns entendem uma compreensão maior que, né? Por exemplo, se eu tô passando por uma doença muito difícil hoje na minha vida, essa doença tem alguma coisa a me ensinar, provavelmente eu sentei com meu mentor e eu escolhi isso para minha encarnação e tudo mais, alguns de nós vai ter essa consciência ampliada, vai encarar isso até de uma forma diferente. Na psicologia hoje tem um termo para isso, se chama coping religioso. É a religiosidade, a espiritualidade, a fé das pessoas, auxiliando elas numa visão mais abrangente a compreender, a ressignificar os seus problemas, a ressignificar as suas dores. E aí com isso passar por essas fases dificultosas que a vida traz, com mais qualidade de vida, com mais paz, né? Então, hoje nós sabemos que a fé das pessoas, de todos nós, independente da qual, porque não podemos ter a pretensão que apenas por nós sermos espíritas, só nós estamos certos, só a nossa religião é a que presta, né? Não, de forma alguma. Cada alma vai escolher a religião que tem a ver com o seu nível de consciência e a que melhor vai auxiliá-la a se aproximar de Deus. É só um caminho, na verdade, porque Deus é o mesmo para todo mundo, Jesus deixou a mesma lição, a gente escolhe diferentes caminhos para nos aproximar disso, né? Agora, esses caminhos, eles têm em potencial um bem enorme para trazer para nós almas encarnadas. Então, a autorresponsabilidade, ela tem a ver com isso, de nós termos essa percepção que eu não sou vítima de nada. Eu posso, de repente,
numa atitude pontual, ser vítima, por exemplo, de um roubo. Eu não fui lá e me assaltei sozinha, então eu fui vítima desse roubo. Mas certamente alguma coisa que eu fiz, algumas das minhas escolhas, mesmo que em outras existências, me trouxeram até aquele momento e eu tô tendo algum resgate, né? Perdi alguma coisa, fui vítima de um incêndio, de uma tragédia no meu lar, alguma coisa assim, né? Então eu estou, ou às vezes até tem uma passagem do Chico Xavier em que ele conta que um amigo dele veio triste e falou que tinha perdido muito, eu não me recordo se não era até a casa mesmo, a moradia dele, mas era algo assim bem substancial, bem grande, né? E ele falou, Chico, o que que eu faço? Eu tô desesperado, né? Acho que era alguma coisa como um golpe que tinham passado nessa pessoa, algo do gênero. E ele falou, o que que eu faço, né? Eu perdi tudo isso para tal pessoa, eu tô desesperado. E o Chico, né, com aquele jeitinho dele, deu um sorriso e disse assim, é tão bom devolver, né, meu filho? Então, ele não tinha feito nada na presente existência, mas aquilo ali foi fruto de uma escolha. Então, ali, se a gente olhar com esses olhos da matéria, existe uma vitimização. Mas se nós olharmos numa visão mais abrangente, não, nós não somos vítimas. Então, aproveitemos as nossas dificuldades, aproveitemos as nossas provações, para que a gente possa aprender. Quanto antes nós aprendemos o que nós temos para aprender com elas, antes nós nos libertamos dela e virão outros desafios e a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo. Afinal, se nós todos vamos eventualmente ter algum problema, algum sofrimento na nossa encarnação, vamos fazer bom uso disso também, não é? Bem, e com isso vamos lembrar da epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, linda passagem também, onde o Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, eu posso sim fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo que eu fizer me convém fazer, né? Todas as coisas me são, ele continua, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Voltamos nas viciações. E agora não só falando de substâncias, mas qualquer viciação da matéria, né? Seja um apego material, seja uma viciação sexual, seja uma viciação em jogos, seja, e aí em qualquer tipo de substância, né? Isso como um exemplo, né? Me é lícito escolher? Sim, eu posso escolher, né? Será que me convém escolher? Será que vale a pena eu me deixar dominar por isso, por essas minhas tendências? Né? Quem está no comando? É aquilo que o meu desejo me traz, das minhas imperfeições, das minhas viciações? Ou eu posso assumir o comando quando eu tenho consciência que a escolha é minha? Que tudo que vai me acontecer é fruto de uma escolha que eu fizer. Quanto mais consciência eu tiver disso, melhor eu vou saber escolher, não é? Linda passagem do Paulo. Falando sobre autorresponsabilidade, voltamos lá à questão 851 do Livro dos Espíritos com o Espírito do Miramês, autorresponsabilidade. Entretanto, prometeu enviar o Consolador para dar continuidade à revelação, de modo a esclarecer a humanidade. Ele estava falando de Jesus, óbvio, né? Aqui. E ele chegou à Terra através da doutrina dos Espíritos, revelando e facilitando com meios lógicos o entendimento das criaturas sobre as leis espirituais, de modo que elas ficassem mais visíveis a todos os povos. Certamente que esse entendimento é trabalhado paciente, mas seguro. A verdade nunca para de expressar a presença do Criador. Mesmo que seja lenta, ela sempre será progressiva. Então, falamos sobre autorresponsabilidade, falamos sobre o destino que é evoluirmos cada vez mais e chegarmos cada vez mais próximos da perfeição. Em múltiplas encarnações, vamos frisar isso muito bem, né? Então,
falamos, né, do destino, do livre-arbítrio, falamos a respeito de colher aquilo que semeamos e vamos nos lembrar do velho e bom manual de instruções que a doutrina nos deixou, né? Não temos algo na vida que a gente não venha fazer sem um amparo, sem a possibilidade de que dê certo aos olhos da espiritualidade superior, né? Ninguém vem para fracassar. Né? Sabemos sim que o mal ainda está presente, mas que ele trabalha sem conhecer a serviço do bem. Né? Não desculpa quem faz a maldade, terá que colher os frutos do que fez. Mas quando nós somos ou nos percebemos ou achamos que somos vítimas de uma maldade que a gente julgou que alguém fez pra gente, a gente está tendo aí uma oportunidade de devolver com amor, de fazer uma escolha diferente, de utilizar isso ali para aprender, né? Claro que muitas vezes não é fácil, a gente se pega, né, com sentimentos de raiva, às vezes de rancor, às vezes magoados, mas nós podemos escolher o perdão enquanto um processo que vai primeiramente beneficiar a nós mesmos, porque nós vamos nos libertar de toda essa carga de sentimentos que não são agradáveis de carregar conosco, né? Então nós podemos escolher isso. É claro que não é assim, eu escolho perdoar hoje, amanhã eu perdoei. O perdão é um processo, né? Vale a gente se colocar no lugar da outra pessoa, às vezes isso ajuda. Vale a gente pensar nas condições que levaram aquela pessoa a fazer aquilo, onde ela aprendeu, né? Para que ela faz? Será que faz só comigo? E aí a gente vai ampliando cada vez mais a nossa percepção, entendendo que, poxa, não é só comigo, aquela pessoa é assim, que pena que é assim, me magoou, mas, né? Então a gente vai se aproximando de conseguir um perdão que vai tirar esse sentimento que ninguém, né? Eu não gosto, tenho certeza que nenhum de vocês gosta de sentir raiva. Ninguém fala, ai que delícia, né? Sentir uma raiva maravilhosa hoje de manhã. Isso não existe, é um sentimento que nos traz desconforto psicológico, emocional, físico, inclusive. Então, esse benefício a gente acaba tendo. E quando nós olhamos para o Consolador prometido, que Jesus nos deixou, nós conseguimos entender um pouquinho melhor essas escolhas que a gente pode fazer, porque é o manual lá, o guia de instruções que a gente tem, né? Devagarzinho, cada vez mais a gente vai se aproximando, um degrau de cada vez. Não adianta a gente pensar que temos uma escada de sabe, sei lá quantos degraus para subir ainda. Nós não vamos conseguir subir num passo só, mas a gente também não pode sentar no degrau e ficar cantando, ou se lamentando porque a escada é grande demais, ou chorando porque a gente queria estar no degrau tal, que a gente sabe que a gente vai ter que atingir, mas não conseguiu ainda. Isso tudo não adianta. Né? Vamos compreender que nós podemos subir sim de cada vez, valorizar cada esforcinho que a gente fez, sem supervalorizar, sem cultivar a vaidade, sem achar que a gente é melhor do que qualquer outra pessoa, de qualquer crença, de qualquer partido político, nós não somos. Né? Cada um no seu ritmo, todo mundo vai chegar lá. Esse é o único destino que nós temos, que é irrevogável, né? Do qual a gente não pode fugir. Voltando à questão 851, Miramês ainda. Esqueçamos a palavra fatalidade, ele propõe. Vamos esquecer a palavra fatalidade. Então, né? Refletindo, né? Com tudo isso, a gente pode compreender que dá para esquecer essa palavra. E nos envolvamos constantemente nas realizações do bem, do amor, da caridade, que todas as fatalidades deverão, por força da misericórdia do Pai, ceder lugar à fé e às mudanças, sempre para melhor, né? Se nós nos aplicamos nas realizações do bem, se nós nos empenhamos em aprender com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com as nossas provações, nós vamos ver que aí muda o tema, né? Eu tenho uma dificuldade hoje, amanhã eu tenho outra, e eu sigo aprendendo, não fico enroscado sempre na mesma coisa, na mesma dificuldade. Então,
todas essas fatalidades, né? Elas vão cedendo lugar quando nós vamos praticando amor, praticando a caridade, lembrando da caridade enquanto sinônimo do amor, né? Vamos lembrar sempre que a caridade não é apenas nós doarmos o que nos sobra. Isso é bom senso, isso é comportamento ecológico. Vamos lembrar que a caridade é ouvir um irmão quando a gente queria estar assistindo televisão, aconselhar alguém quando a gente queria estar dormindo, ter paciência, perdoar algum ente querido que nos exige mais paciência, né? Todas as famílias têm alguém assim que às vezes é mais difícil e tal, então trabalhar o perdão, trabalhar a paciência, tudo isso é caridade. E sermos caridosos até com nós mesmos também, aprendendo devagarzinho a nos perdoar, né? Não nos cobrar tanto, porque às vezes quando a gente sabe aonde a gente tem que chegar, a gente acaba se cobrando demais, acaba caindo em culpas, né? Então, a gente também precisa ser caridoso conosco. E nesse sentido, a gente entende a caridade como sinônimo do amor. Bem, finalizando, né? Nós comentamos, então, a autorresponsabilidade como um caminho onde a gente pode conseguir puxar as nossas escolhas para mais perto da nossa consciência, para mais perto daquilo que a gente possa entender como uma possibilidade de percebermos o que pode advir daquilo que a gente fez, sentiu, alimentou, né, em termos de sentimento, de emoção, de pensamentos até não educados inicialmente. Então, se nós entendemos a autorresponsabilidade, se nós compreendemos ela como aquilo que me permite saber que eu escolho tudo que me acontece, só varia o nível de consciência que eu tenho sobre a escolha que eu fiz. Então, cada vez mais eu posso, aumentando a consciência, eu posso escolher melhor. E como que eu posso fazer, então, para desenvolver a autorresponsabilidade em mim? Vamos lembrar de Santo Agostinho, que já é um bom começo, né? O Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, eu só vou ler o comecinho, não se preocupem, é bem comprida, né? Mas o comecinho já está de bom tamanho. Então, ele diz assim, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista tudo o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, o autoconhecimento é um conselho do Santo Agostinho. E ele nos onde a gente começa. Como eu vou reformar a mim mesma se eu não percebi ainda os meus pontos fracos e as minhas potencialidades? Então, eu preciso trabalhar nesse autoconhecimento. Depois, eu vou começar a avaliar melhor as minhas decisões, porque eu vou perceber, poxa vida, eu tô caindo no mesmo erro. O que eu posso fazer de diferente para eu não errar da próxima vez a mesma coisa, para eu não colher os mesmos frutos dolorosos de novo, né? Para eu ter outros desafios, outras coisas que possam me ajudar a crescer, a me desenvolver. Então, eu vou começar a ter o autoconhecimento, a avaliar as minhas decisões, as minhas atitudes, o meu comportamento. Aí, depois, eu vou começar a perceber aonde eu culpo os outros pelas coisas que me acontecem. Se não fosse fulano, minha vida ia ser mais fácil. Se não fosse Beltrano, eu não ia errar tanto. Não, fulano e Beltrano estão nas nossas vidas para nos auxiliar a crescer, a aprender, muitas vezes até para nós resgatarmos alguma coisa que nós mesmos devemos para essas pessoas que nós consideramos hoje como pessoas difíceis, né? Sabe-se lá se elas não se tornaram difíceis por erros que nós cometemos lá atrás com elas, né? Bem,
eu vou também criar e exercitar essa autoconsciência visando assumir as responsabilidades. Então, tal coisa aconteceu porque eu fiz assim, porque eu fiz assado. Não adianta eu sentar ali no cantinho e ficar chorando, me sentindo culpado. A culpa é um sentimento muito importante, né? Porque a pessoa que não sente culpa, ela tá muito pertinho de cometer crimes, de cometer coisas mais pesadas, né? Faltas mais graves. Mas também sentir culpa e não deixar a culpa ir embora. Quero só fazer uma correção aqui. A culpa é importante no nível de crescimento e amadurecimento que nós estamos na Terra. A Joana de Ângeles diz que chegará um dia que nós não precisaremos mais desse sentimento conosco. Né? Mas por enquanto a gente ainda precisa, porque ele é um sinal. É como aquela luzinha que acende no painel do carro quando a gasolina está acabando. Ela é importante, né? Porque senão eu não vou saber que a gasolina está acabando. Agora imaginem vocês se eu encho o tanque e a luzinha continua acesa. Ela vai me atrapalhar. Vai ser um problema para eu resolver. Eu vou ter que levar no mecânico e resolver essa luzinha. Então a culpa é assim. Ela me assinalou que eu fiz algo que eu não deveria ter feito. E a partir daí eu pego a culpa e me liberto dela. E vou tentar reparar aquele dano que eu fiz, me reformar intimamente. Né? E assim eu tô tomando a responsabilidade pela minha vida, pelo meu destino, eu tô entendendo de fato o que é livre-arbítrio, né? E entendendo que o destino é o fruto do meu livre-arbítrio. O destino nada mais é do que a colheita do plantio que nós mesmos fizemos. Então, agradeço a vocês por estarem junto, né? Por nos permitirem que fiquemos juntos nesse momento, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre. Agradeço pelas palavras de carinho e convido vocês para na próxima sexta-feira, no Facebook do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra, tem outras palestras, outros temas, outros irmãos refletindo conosco, trazendo coisas para nos auxiliar. Outras faces dos nossos manuais de instrução, para que a gente possa iluminar um pouquinho os nossos caminhos. Finalizando então, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, agradeço a participação de todos vocês e os convido para que elevemos o pensamento a Deus Pai, agradecendo por esse momento, agradecendo por ter feito esse planeta azul e lindo para todos nós, agradecendo pela vinda do Mestre Jesus, nos deixar a mais linda lição de amor, a fórmula da verdadeira felicidade. Rogando, Senhor, nos permita esse momento que possamos aprender com as nossas dores, que possamos aprender com as nossas dificuldades, que possamos aprender com essa pandemia, não apenas nos lamentar por ela, que possamos fazer bom proveito de todos os presentes que com a Tua grandeza, Senhor, o Senhor nos traz, mesmo que sejam presentes que na nossa condição, ainda tão atrasada, nós não consigamos entender, mas que nós possamos, com o Teu auxílio, aproveitar. Fica conosco, Pai amado, abençoa os lares de cada filho Teu que habita este planeta. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus.